Boa noite, meus irmãos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações, numa semana muito especial para nós, embora a doutrina espírita não se apegue a datas, a comemorações e a cultos exteriores, mas esta semana nós não podemos deixar de relacionar ou de mencionar os 217 anos da chegada do nosso codificador Allan Kardec, que ocorreu em 3 de outubro de 1804. Nossa gratidão a esse espírito que assumiu o compromisso de trazer o cristianismo redivivo, o Consolador prometido pelo Cristo a todos nós. E hoje, dando sequência nas nossas noites de terça, nós vamos entrar na unidade 4 do livro Nossos Filhos São Espíritos, num tema muito pesado, muito importante, que vai falar sobre a responsabilidade dos pais diante da gravidez ou diante da iminência da chegada de um outro espírito. O Hermínio, ele não tem meias palavras, eu gosto do estilo dele porque ele fala o que tem que falar, independente se vai agradar ou não a quem estiver lendo. Né? A diferença entre eu e ele é que ele é educado e eu não. Eu também gosto muito de falar o que eu penso, embora eu não tenha o traquejo que muitas vezes isso se faça necessário. Sou mais um ogro do que um diplomata. Mas eu me identifico muito com livros que falam desta forma, que não tem meias palavras. Pau é pau e pedra é pedra. Né? Nós não podemos florear as coisas e nem tampouco nos omitir com medo de ofender. Eu não posso ser responsável pelo que o outro ouve. Eu sou responsável por aquilo que eu falo. Né? E é muito interessante esta colocação, porque uma gravidez, ela muitas vezes pode surgir de uma aventura amorosa, né? Uma relação sexual descomprometida com os sentimentos, né? Às vezes é um preservativo que estoura, ou às vezes é a ausência de um preservativo, na confiança de que a mulher está tomando pílula e a pílula não te garante 100%. E surge uma gravidez muitas vezes indesejada, muitas vezes inesperada, muitas vezes não quista. E qual é a postura? Geralmente o homem se esquiva. É uma covardia, mas acontece. Eu já deparei na minha vida com muitas mães solteiras, mas pai solteiro eu apenas vi o Clóvis, que adotou 2 crianças. E me lembro de outros casos, geralmente crianças adotivas. Né? Um amigo, há muitos anos, teve um relacionamento, a mulher sumiu e passou um tempo, voltou e trouxe o filho para ele criar. Né? Mas são raros esses casos. Geralmente este fardo pesa mais nos ombros da mulher. Mas diante de uma gravidez ilusitada ou tecnicamente ou supostamente indesejada, a postura da mulher tem sempre 2 caminhos: ou ela passa a rejeitar aquela criança, ou pensa em cometer o aborto, que é a interrupção voluntária da gravidez. E nesses 2 casos, a situação do espírito reencarnante ela é pavorosa, ela é desastrosa. É uma situação que ele entra em pânico, né? Porque ele passa a receber toda uma carga negativa, e nós vamos encontrar ressonância na obra da doutora Ellen Van Bach, no livro Vida Antes da Vida, onde ela pesquisa, através de regressão de memória até o feto, depoimentos de espíritos que sentiam toda a rejeição da mãe, sentiam toda a incerteza da vida, a rejeição do pai, ou a frieza dos médicos na hora da sala de parto. Tudo aquilo a criança registra, porque nós temos que lembrar de que o feto é uma criança, mas a alma reencarnante é tão antiga quanto nós. Ah, mas a gravidez foi vítima de um abuso sexual.
Eu tenho o direito legal de interromper, mas tenho o direito moral? Sei que para a mulher é uma provação, porque aquele feto vai lembrar uma violência que ela sofreu. Por que não permitir que este espírito termine o seu processo reencarnatório e encaminhar a criança para a adoção? Seria uma alternativa? Ah, você está dizendo isso porque não ocorreu na sua família, com a sua filha? Pode ser, pode ser. Eu não passei por esse processo com gente tão perto da minha vida. Não passei. E não sei qual seria a reação da pessoa. A minha reação seria de tentar fazer com que esta gravidez chegasse ao fim. Isso estou dizendo no campo teórico. Porque uma coisa é o campo teórico, a outra é a prática. A violência sexual é talvez a coisa pior que possa acontecer para uma mulher. Ela está sendo violada naquilo que ela tem de mais íntimo. Mas a criança que está reencarnando não tem culpa. Ela não foi a causa, ela é a consequência. E se, de repente, você está passando por um processo do qual você precisa, e aquela criança reencarnante, mesmo que por ato de violência, é um espírito a quem te é muito caro, a quem você deve muito. Um espírito que vem para te auxiliar e te amparar. Nós não sabemos porque as trilhas do passado perdem-se na nossa memória. Mas é uma decisão muito difícil, muito difícil. Mas partindo para que o ato sexual tenha sido algo consensual, algo que te deu prazer e gerou uma gravidez daquilo. Tente não rejeitar. Tente amar aquela criança. Tente fazer com que ela se sinta confortável. Porque para ela o processo é muito doloroso. É um processo incerto. A gravidez deve ser algo planejado. Porque nada, esta criança vai depender de você por 20 anos, 25 anos. Hoje até mais, né? Alguns filhos aí, uma vez eu brinquei com meu pai, por que ele não falou para mim que casamento era tão difícil? E ele me disse uma coisa assim, mais ou menos assim, se eu conto para vocês como que casamento era difícil, eu estava sustentando vocês até hoje aqui em casa. Eu fui o último a me casar com 29 anos, né? Mas assim, eu imagino como deve ser para o espírito a incerteza de que ele vai ser alvo. Se alguém da sua família está num processo de gestação e a minha filha está esperando a minha doce Nara, a quem já amo profundamente, converse com esse espírito. Diga a ele o quanto você espera por ele, o quanto ele é amado, o quanto ele é esperado. Se esta gravidez foi fruto de uma aventura e a incerteza bate à sua porta, confia em Deus. Confia, porque se Deus te entregou uma criança, é porque Ele acredita em você. Ele acredita que você é capaz de cuidar do filho dele. Você não está sozinha. A vida vai sempre cuidar de alguém. Alguém vai sempre te estender as mãos. E olha, gente, existem relatos extremamente interessantes de criança que nasceu com a pílula anticoncepcional na mão. Tá aqui, mamãe, ó, achei lá dentro, ó. Você precisava disso aqui para alguma coisa? Dr. Jorge Andréa relata um caso de uma mulher que fez a laqueadura e engravidou algum tempo depois, fizeram uma cirurgia, as trompas dela foram reconectadas. Porque ela tinha compromisso com alguém e falou, não, é com você que eu vou, meu filho, então vamos fazer uma cirurgia aqui e vamos voltar. Hoje talvez seria impossível porque se cortam as trompas. Mas a vida pode dar N formas de interligar vocês. Às vezes você não tem condições de gerar um filho por problemas físicos, ou às vezes por problemas reencarnatórios,
Mas esse filho vai ser gerado por outro e vai chegar na sua porta como um filho adotivo. Quantos casais aí não têm filhos adotivos e os filhos adotivos são extremamente parecidos até fisicamente? Eu tenho alguns casos muito interessantes na minha própria família. Tem um tio com 3 filhos, o terceiro é adotivo, e é o que mais parece com ele. Um amigo que adotou um menino, o avô adotivo falava: moleque, você é o meu pai escrito. Mas quem garante que não é o bisavô que voltou? Porque a vida, ela tem tramas que nós desconhecemos. Quando você concebe um filho, você tem que saber que aquilo vai acontecer. Se você partiu para uma relação sexual, você tem que saber que uma gravidez pode ser oriunda daquela relação. Você está preparado para as consequências? Eu já tive alunas de 12 anos de idade que foram mães. Eu tinha um caso numa cidade próxima que eu conheço, que a mulher foi mãe aos 15, foi avó aos 30, foi bisavó aos 45. Foi do jeito que é, aos 60 vai ser trisavó. O sexo tem que ser explicado. O sexo tem que ser tratado nas casas, tem que ser tratado com educação sexual, com métodos anticonceptivos, com planejamento familiar. Algumas gravidezes acontecem de forma aleatória. Nós temos um amigo muito querido, Nécio, que faz tempo que não tenhamos notícias dele no ABC Paulista, que tinha um lar para mães que iam abortar os filhos. Então a mãe recebe toda a assistência. Quando a criança nasce, se a mãe realmente não quer aquela criança encaminhada para adoção. Mas muitas mães, quando vêm, se apegam porque a glândula pineal entra em funcionamento e ela consegue entender que aquela criança faz parte do seu passado e veio aqui para construir um novo futuro. O aborto, ele só pode ser uma alternativa quando a vida da mãe está em risco. E se o médico tiver de optar entre salvar a mãe e o filho, salva a mãe, porque o filho vai ter outras oportunidades de renascer. É só neste caso. Em nenhum outro caso o aborto deve ser pensado. Ah, mas identificou-se que a criança é anencéfala, não tem cérebro, não vai formar, não vai viver. Mas é o prazo que aquele espírito precisa. Não é uma aventura sem nexo, sem fim. Às vezes aquele espírito precisa passar 9 meses em contato com o corpo da mãe para tomar um choque anímico, para reiniciar um processo reencarnatório, para iniciar um processo de expiação, expurgatório de alguma coisa. Deu positivo o exame? Não perca tempo. Comece a conversar com aquele filho. Se casou, não tem planos de ter filhos no momento, converse mentalmente com os espíritos que vão reencarnar. Olha, na hora que vocês tiverem de vir, estamos esperando. Estamos esperando. Temos um amigo que a esposa entrou na menopausa, parou a menstruação dela e ela, algum tempo depois, foi ao médico e descobriu que a menopausa estava com 6 meses. Aos 40 anos, teve um filho e depois teve mais um. Talvez espíritos que inicialmente não tinham compromisso, mas aceitaram de bom grado. E as crianças estão grandes, estão bonitas. Os 2 filhos mais velhos, já formados, são médicos. E as crianças estão dando uma alegria nova no lar. O recomeço é sempre uma incerteza. Então tente fazer com que aquele espírito que está na esfera do recomeço, na sua família, seja bem recebido, seja bem-vindo. Que ele se sinta acolhido. E não vamos estigmatizar a criança. O importante é que venha com saúde. Porque a gente não sabe os compromissos desse espírito. Ah, que venha o menino. Que venha menino, que venha menina, que venha doente, que venha sadio. Venha! Porque do jeito que vier vai ser bem recebido.
Quando a minha primeira esposa engravidou da minha primeira filha, que hoje está com 26 anos, ainda muito nova, toda vez que nós falávamos com alguém, falávamos, o importante é que venha com saúde. Eu falava, o importante é que venha com saúde e sem saúde. Porque eu não sabia qual era o compromisso reencarnatório. E há 9 anos atrás, há 8 anos atrás, quando a minha atual esposa engravidou de Cecília, a postura foi a mesma. Embora nós sabíamos que seriam meninas reencarnantes, mas tínhamos nome para meninos, esperávamos e não impregnávamos ali. Toda vez que conversávamos com a criança, falávamos assim, venha, do jeito que você tiver, venha. Forma o seu corpo de acordo com a sua necessidade e venha de peito aberto, de coração aberto, porque aqui tem gente para te ajudar. Às vezes o espírito recua e provoca um aborto espontâneo porque ele tem medo, porque ele vai reencarnar numa família de desavenças. Às vezes o espírito tem tanto medo que ele recua 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Porque ele tem medo do cenário. É necessário que emanações fluídicas, que vibrações positivas e que de um diálogo franco sejam travados pela mãe, pelo pai, pelo avô, por aqueles que vão conviver, para que deixem o espírito cada vez mais seguro do que ele vai encontrar aqui. Filho, não vai ser fácil, mas eu estou aqui. Eu estou igual a rede do trapezista, você nem vai olhar, mas se você cair eu te seguro. Porque nós vamos jornadear juntos. Nós estamos aqui para juntos compreendermos a vida. Ah, eu não tenho filhos, mas criei todos os meus sobrinhos. Como que você não tem filho, criatura? A quantidade de sobrinhos que você criou. Teu compromisso é com eles. Ah, não tenho filho, mas sou uma mãe social, estou nas casas, lares. Como você não tem filho? Você tem filho sim. Você pode não ter filhos biológicos, mas você tem filhos espirituais. Então, meus amigos, tenhamos a certeza de que gravidez não é uma aventura. De que sexo é a porta de abertura para a gravidez. Se você não quer filho, previna-se. Mas se acontecer, assuma. E se você é homem e a sua namorada engravidou, a sua responsabilidade com ela é muito maior do que se você fosse casado com ela. Não se exima dos seus compromissos, porque você pode assumir, você estará assumindo graves compromissos para o futuro. Lembremos de que a vida é sempre um recomeço. Confiemos em Deus, confiemos na vida e recebamos de braços abertos as almas que se prontificam a jornadear conosco. Que Jesus nos abençoe e nos proteja, e na próxima terça-feira estaremos aqui. Obrigado e boa noite. E as mensagens eu vou respondendo à medida que elas forem chegando. Tá bom? Que Jesus nos abençoe a todos.